Na página 32, as cidades italianas de Gênova e Veneza possuíam o domínio do comércio de especiarias no Mediterrâneo Oriental. Elas revendiam esses produtos para outros países por preços abusivos, com o objetivo de gerar grandes lucros. Os ricos europeus, incluindo os de Portugal, não contentes com os preços, viram a necessidade de descobrir um novo caminho para as Índias, onde essas especiarias eram produzidas para quebrar o monopólio criado pelos italianos do comércio existente no mar Mediterrâneo. Então aí embaixo a gente percebe essa expansão marítima, né? Eles pararam de fazer essa troca entre eles e começaram a buscar outros países para dar esse suporte. Aí a gente vê, ó, na legenda aí abaixo, o que eles queriam, né? O ouro, escravos, especiarias, pedras preciosas, né? Várias coisas. Lá embaixo, Portugal foi o pioneiro ao investir no processo de criação de novas tecnologias marítimas, desenvolvendo o uso de ferramentas de navegação como a bússola, o astrolábio e o quadrante, que são 3 recursos muito utilizados na área marítima, tá? Por isso a gente vai destacar esse trecho aí abaixo, tá dando esse suporte pra gente aí com as informações de que instrumentos eles utilizavam naquela época, tá? Aí na página 33, a gente tem um texto falando sobre a bússola, mas a gente já viu tanto em ciências, né, quanto aqui em história, a gente já falou bastante sobre ela. A gente vai ler o trecho a seguir que está embaixo. Os portugueses também criaram as caravelas, principais tipos de embarcações utilizadas nas grandes navegações portuguesas, devido à estrutura de velas triangulares e ao fato do seu tamanho ser um pouco menor que os barcos usados na época, pois elas tinham grande agilidade de navegação e deslocamento. Então a gente vai destacar aí também que na área marítima as caravelas, né, elas tiveram grande importância aí na navegação, tá? Na sequência, na página 34, nós temos o seguinte: um outro fator que possibilitou o desenvolvimento marítimo de Portugal foi não estar em guerra nessa época, pois assim dedicou-se exclusivamente às expansões comercial e econômica, que contribuiu para a conquista de novos territórios. Essas condições permitiram não só que várias expedições dos portugueses fossem exitosas com os seus objetivos de extração das especiarias e dos metais, mas também possibilitaram a descoberta de novas terras, o processo de colonização e de seus nativos. Destacam-se nas expedições portuguesas o navegador Vasco da Gama, que descobriu um novo caminho para o Oriente e, consequentemente, a chegada às Índias, e o navegador Pedro Álvares Cabral, que chegou ao Brasil em 21 de abril de 1500. A gente vai destacar esse parágrafo aí, porque a gente sabe que os portugueses, quando saíram de Portugal, atrás dessas especiarias e descobrir novas riquezas, quando eles chegaram aqui no Brasil, eles estavam pensando em chegar aonde? Às Índias, né? Porque as Índias tinham vários tipos de especiarias que eles necessitavam. Então, quando chegaram aqui ao Brasil, né, eles pensaram em estar chegando lá, tá? Mas na verdade não era a terra para a qual eles queriam ir, mas encontrou muita riqueza aqui para explorar, como o pau-brasil, o minério, o ouro, né? Enfim, nossas riquezas. Aí agora a gente tem um exercício de fixação, que é o seguinte: leia estes textos. Então nós temos 2 textos. Texto 1. A caravela foi um tipo de embarcação que os portugueses inventaram no século XV.
justamente na época das grandes navegações. Era de tamanho médio e, como navegavam de acordo com o vento, as velas eram triangulares. A caravela foi melhorada no século XVI. Era rápida na condução e de difícil manobra. Essa embarcação tinha 3 mastros, deslocava pelo mar mais de 50 toneladas, podia ter mais de 50 tripulantes e nos períodos de pouco vento era manejada por remos. Imagina mover esse transporte todo no remo. Texto 2. A caravela era uma embarcação excelente para a exploração marítima. A vela triangular permitia navegar e progredir melhor contra o vento. Era fácil de manobrar e tinha um baixo calado que permitia entrar em embocaduras de rios, navegar a costa e aventurar-se em águas abertas. Com a necessidade de fazer viagens mais longas, desvendou-se a caravela de 3 mastros, a caravela redonda de 4 mastros e as naus que podiam atingir mais de 30 metros e levar mais de 150 tonéis e cerca de 100 tripulantes. Naus era um tipo de embarcação daquela época, tá? Como essas caravelas transportavam mercadoria e informação valiosa, eram equipadas para sua defesa com canhões no convés. Aí, de acordo com o texto, os 2 textos que vocês acabaram de ler, vocês vão completar os espaços abaixo com as palavras que faltam, tá? 11. Os portugueses contribuíram para o desenvolvimento de um tipo de transporte que tem como característica a capacidade de carregar uma grande quantidade de pessoas e de produtos. Que tipo de transporte é esse? É um transporte aéreo, rodoviário, ferroviário ou marítimo? 12. Portugal e Brasil têm uma grande ligação histórica entre seus povos. O futebol é um exemplo dessa relação, pois é uma paixão para os 2 países. Leia o trecho abaixo, que é um relato da fundação de um dos maiores clubes de futebol do Brasil. No dia 21 de agosto de 1898, 62 idealistas brasileiros e portugueses ligados à colônia portuguesa, radicada na cidade do Rio de Janeiro, reuniu-se no Salão do Sobrado da Rua da Saúde, número 293, atual Rua Sacadura Cabral, decididos a fundar um clube destinado à prática do remo. Inspirado nas celebrações do 4º centenário da descoberta do caminho marítimo para as Índias, os fundadores batizaram a nova gremiação com o nome do heróico português que alcançara tal feito. Qual é o clube de futebol brasileiro homenageia um dos principais navegadores portugueses da época da expansão marítima europeia, tá? Vocês vão marcar aí de acordo com as informações. Portuguesa de Desportes, Esporte Clube Corinthians Paulista, Clube de Regatas Vasco da Gama ou Cruzeiro Esporte Clube. Nossa atividade termina por aí, tá? Façam com calma e atenção, leiam mais de uma vez se for necessário e também estarei aqui para tirar as dúvidas de vocês caso precise, tá bom? Beijos!